Olá, pessoal. Aqui é o professor Fernando Rosário de Souza, fazendo a revisão do primeiro semestre em empreendedorismo e ética. A primeira coisa é a definição de empreendedorismo. Lembra que a gente começou que várias palavras começam com o prefixo emp? Quando as palavras começam com esse prefixo emp, como em empresa, emprego, empreendimento, empresário, empregado, significa que alguma energia está sendo empenhada para que haja progresso. Então, a palavra empreendedorismo, ela nos leva à ideia de empregar energia para se obter sucesso. Como diria um gênio da humanidade chamado Albert Einstein, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sucesso começa com a letra S, trabalho começa com a letra T. Mas na vida real é o contrário. Primeiro vem o esforço, depois o reconhecimento, o sucesso por esse esforço. Uma outra ideia que a gente trabalhou no primeiro semestre foi o conceito de autonomia. A palavra auto significa por si. Nomia, responsável. Alguém que tem autonomia é responsável por si. Diferentemente de um indivíduo dependente que precisa do auxílio para tarefas que se esperava que ele resolvesse sozinho. É normal, em alguma fase da vida, em alguns assuntos, nós dependermos de outras pessoas. Mas, principalmente para aqueles assuntos que esperam de nós uma atitude, a gente precisa ir desenvolvendo a independência. Precisa ir conseguindo resolver essas tarefas por conta própria. Mas o legal mesmo é que a gente tenha a autonomia. Ou seja, que mesmo conseguindo resolver várias tarefas por conta própria, a gente queira escolher colaborar e trabalhar em equipe, equilibrando, né? O trabalho individual e o trabalho em time. Essa é a definição de autonomia. Você não depende dos outros porque você não conseguiria fazer. Você colabora com os outros colaboram com você, sabendo que há momentos para trabalhos individuais e momentos para trabalhos coletivos. Uma outra ideia foi a ideia de superação. Vem do verbo superar. Mas também a gente pode fazer uma brincadeira com essa palavra, uma super ação. Uma ação com características grandiosas. Então, superação é um conjunto de ações que superam o desafio. Ou seja, não o vê como um obstáculo, mas sim como uma fase. Já diria o criador da Ford, o Henry Ford, obstáculo é aquilo que você enxerga quando tira os olhos do seu objetivo. Enquanto você está olhando para o seu objetivo, mesmo que venham algumas dificuldades, isso vai ser encarado apenas como uma fase, porque você sabe onde você quer chegar. Outro tema que nós vimos neste primeiro semestre foi a questão de comparar, né, a superação, imaginando que os desafios da água são como uma panela de água fervendo. Você vai ter a atitude de cenoura, que parece começar firme, mas depois pode virar um purezinho ao passar pela água fervendo. Você vai ter a atitude de ovo, aparentemente frágil, mas depois endurece, porém endurece por dentro, ficando uma pessoa magoada. Ou você vai ter a atitude do pó do café, que nem amolece nem endurece, mas transforma o problema, a água fervendo, em algo muito maior do que era antes de contato com ele. Mais um conceito foi o de paradigmas. Paradigmas são os nossos modos de ver o mundo, quase com que a lente que a gente enxerga a realidade.
Imagine que se você tivesse um óculos de lentes verdes, o mundo pareceria verde. Se você tivesse um óculos de lentes vermelhas, as coisas pareceriam vermelhas no mundo. É lógico que não estamos falando de um óculos físico, mas sim de um óculos mental. Cada indivíduo, de acordo com o seu contexto e experiência prévia, pode ver elementos da realidade que outros não enxergam e não ver outros. Todo mundo aqui já passou pela experiência do pai trocar de carro e você começar a enxergar muitos carros de modelos idênticos ao do seu pai? Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Dependendo do seu ponto de vista, você pode estar enxergando um 6 ou um 9. A realidade não mudou. O que mudou é a nossa interpretação acerca dela. E aqui, se você focar na parte preta da imagem, um cálice está presente. Se você focar na parte branca, duas pessoas de perfil. Esse é um pouquinho mais difícil, não é? Se você enfatiza no pescoço da moça, se é que você enxerga uma moça, ali há uma gargantilha, um colar. Mas este mesmo colar pode ser a boca murcha de uma senhora. Aquele maxilar da moça também pode ser a narina esquerda do quadro de uma senhora. Uma orelhinha delicada com um brinco pequenininho na moça pode ser a pálpebra dos olhos cansados de uma senhora. As duas imagens estão aí. Depende aonde você coloca o seu foco. Manter a mente aberta para novas possibilidades é muito importante para a mentalidade empreendedora. Um grande filósofo, considerado o pai da filosofia, Sócrates, ele nos ensinou algo que serve para a vida inteira, imaginando que a nossa vida deve ser um empreendimento. As respostas que estão certas hoje podem estar erradas amanhã. Já saber fazer boas perguntas estará sempre certo. Sócrates afirmava que só sabia que nada sabia, sendo exemplo de humildade na busca do saber. E normalmente, quando perguntavam algo para o Sócrates, ele respondia uma pergunta com outra pergunta. E isso o fazia chegar a grandes descobertas, não é? Esse método em que ele responde uma pergunta com outra pergunta e que pode ser muito usado no empreendedorismo é chamado de maiêutica. Uma brincadeira para você lembrar é que pela maiêutica, você e eu, vamos chegando a respostas mais amplas, fazendo perguntas em cima de outras perguntas. Um outro tema foi aprender a formular metas. Ou seja, primeiro a gente sonha, e como que faz para esse sonho virar uma meta? A gente disse que se você tem um sonho e coloca nele uma data e um plano, essa soma de sonho, data e plano, a gente pode dar o nome de meta. Então, você sonha, por exemplo, em ser um veterinário. Você coloca a data após ter uns 22, 23 anos, ao terminar a faculdade, não é? Você tem um plano, começar a estudar desde agora, passar numa boa faculdade, se formar. Se você somar este sonho com a data e com o plano, você tem a sua meta. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Um grande sonhador que soube transformar sonhos em metas, Steve Jobs. Mais um conceito que a gente viu nesse primeiro semestre foi o de finanças pessoais. Precisa ficar bem claro para todos que entradas são aquilo que nós ganhamos, aquilo que entra no nosso bolso, aquilo que entra na nossa carteira, aquilo que entra em nossa conta bancária. Saídas são gastos. Saiu do nosso bolso, saiu da nossa carteira, saiu da nossa conta. É muito simples. Se as entradas são maiores do que as saídas, a gente prospera. Se há um equilíbrio entre entradas e saídas,
a gente nem enriquece nem empobrece, o que atualmente já costuma ser muito bom. Agora, se as entradas são menores do que as saídas, a gente está carecendo de prosperidade, a gente está empobrecendo. E aí, um outro tema que a gente viu neste primeiro semestre foi a atitude empreendedora. É o comportamento de quem sabe correr riscos, mas riscos planejados, de modo ético e saindo de sua zona de conforto. Tem uma metáfora do Rubem Alves que eu gosto muito, ele diz: somente as ostras incomodadas é que produzem pérolas. Enquanto não cai um grãozinho de areia ali na ostra, ela é só uma ostra. Quando cai um grãozinho de areia que a incomoda, ela começa a revestir aquele grão de areia e aquilo forma uma pérola. Ela saiu da sua zona de conforto. O empreendedor age assim. Ele não corre riscos sem planejar, mas dentro do planejamento, dentro de uma margem de segurança, ele aceita correr riscos, sempre agindo de modo honesto, se ele for um empreendedor realmente ético, e deste modo ele consegue estar num patamar mais alto do que estava antes. Existe uma palavra japonesa que define bem essa atitude empreendedora, chama Kaizen. Ela pode ser traduzida mais ou menos assim: hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. A nossa atitude empreendedora aí, ela é uma soma de desafios, de conhecimento, de oportunidade e criatividade. Uma pessoa que tem uma atitude empreendedora, ela tem um equilíbrio realista. Ela não cede ao pessimismo, mas ela também não se empolga de modo ingênuo com o otimismo. Existe um provérbio chinês que diz: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas. Que a gente tenha um excelente segundo semestre com muito mais aprendizados, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!